A paz, irmãos. Gostaria de compartilhar com todos o texto que se encontra em Mateus 14, 25 a 31. Ele diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Quando nós olhamos esse texto de Pedro andando sobre as águas para encontrar com Jesus, porque Jesus falou: Venha, Pedro. Então, debaixo dessa palavra, Pedro, ele desce do barco e vai indo sobre as águas. E quando Pedro olha as circunstâncias, a Bíblia fala assim que tinha o vento, e eu imagino assim, o vento no mar, ele produz ondas, e aquilo trouxe medo para o Pedro e o Pedro afundou. Na nossa vida também, quando nós seguimos a Jesus, Jesus nos chama para que a gente ande em fé. E a Bíblia está repleta de textos sobre fé. Em Hebreus 11 tem muitos versículos sobre fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 12, 2 fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, que os nossos olhos estejam fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu imagino assim que quando os nossos olhos estão em Jesus e nós precisamos olhar fixamente para Jesus e caminhar, porque quando nós olhamos as circunstâncias que nos rodeiam, elas nos afundam e nos traz medo, igual Pedro, quando ele olhou para as circunstâncias, ele ficou com medo e ele afundou. Mas a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, é olhar para Jesus e debaixo da palavra de Deus, nós precisamos caminhar em fé. E eu penso assim que fé não é apenas um pensamento positivo. Fé é andar debaixo da palavra de Deus e olhar para Jesus e não olhar para as circunstâncias que nos afundam. Mas ao mesmo tempo eu vejo assim que Pedro, quando ele olhou para as circunstâncias e ele afundou, ele gritou por socorro. E Jesus prontamente, ele pega pela mão e socorre a Pedro. Da mesma forma, quando a nossa fé é abalada, nós podemos pedir socorro para Jesus e prontamente ele vem ao nosso socorro. Que os nossos olhos estejam fixos somente para Jesus e não para as circunstâncias. Amém?